Prezados, prezadas, boa noite, boa noite, boa noite, Edgar, Wellington, Adolfo, Ryan, Ian, Felipe, Fernando, Richard, Vitor, boa noite a todos. Bom, hoje iniciamos a nossa live semanal de ética profissional e hoje nós vamos fazer um trabalho bimestral. Na verdade, é um trabalho muito simples, são apenas 3 perguntas e que vocês vão desenvolver aqui com as suas palavras, e o ideal é que seja uma espécie de um tweet. O que um tweet tem? Está em poucos caracteres, 2, é sintético, e 3, serve para um fim. Então, hoje, eu vou aqui apresentar alguns apontamentos de 2 autores contemporâneos, sendo Sandra Maria Pfister, da Áustria, e Alexandre White, da Johns Hopkins University, dos Estados Unidos. Enfim, depois a gente já vai... eu vou deixar vocês aqui com esse trabalhinho. Lembrando que é um trabalhinho muito simples. Quem pegou o conteúdo da aula passada, da revisão, vai matar de letra. Esse trabalho é muito simples. O principal critério que eu vou considerar para a avaliação é poder de síntese, ou seja, aqui eficiência, menos é mais, capacidade de articular com as teorias vistas até então, e criatividade. Esses são os critérios que eu vou considerar. E, Rian, o trabalho é para entregar hoje mesmo? Não, ele fica aberto uma semana no sistema, então vocês têm até quinta-feira da semana que vem para entregar. Tá legal, gente? Isso aí. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, e qualquer coisa vocês me gritam. Ali está o trabalhinho, vamos lá. Bom, então hoje, até então, eu trouxe vários autores, a maioria muito antigos, né? Mesmo os autores contemporâneos. Hoje eu trago 2 autores bem jovens, é a nova escola, autores que ainda nem terminaram de fazer seus doutorados, Sandra Maria Pfister, que é da Áustria, da Universidade de Linz, e Alexandre White, que é da Johns Hopkins University, sociólogo, historiador. Bom, ambos, né, hoje fazem uma série de apontamentos interessantes em relação à pandemia de Covid-19 que nós estamos vivendo. Aliás, esse é um dia até icônico para nós fazermos esse tipo de trabalho, porque hoje, né, o Brasil alcançou, né, passou, infelizmente, a alta de 400 mil mortes, né? Enfim, infelizmente, nós nos tornamos, né, o epicentro da pandemia da Covid-19. Inclusive, existe hoje, né, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, justamente para aferir de quem foi a culpa, mas o fato é, né, o Brasil ele encontrou condições perfeitas para a disseminação do vírus, né? Seja aqui uma falha, talvez, na coordenação de políticas de conscientização, uma falha no estabelecimento de uma política de testagem em massa, e também uma falha, né, em preparar os seus sistemas de saúde, como, por exemplo, a vacinação. Nesse cenário, a Covid-19 se espalhou, criou novas cepas, né, e hoje nós somos o grande inimigo do mundo, né, acima até da Índia, né, considerando que a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, apesar, né, de alcançar hoje também faixas inaceitáveis, né, de mortes que giram aí a 3 mil mortes diárias. Bom, quanto a isso, a primeira a fazer apontamentos em relação a isso é a Sandra Maria Pfister, e ela traz 3 apontamentos. Ela diz que a epidemia microbiana, né, de SARS-CoV-2, né, que dá origem aqui ao vírus Covid, vai ser acompanhada de outras 3 epidemias psicossociais. Uma primeira epidemia vai ser uma epidemia de medo,
Ou seja, o medo, ele é uma reação imunológica, é uma reação que nos preserva a vida, né? Se nós imaginarmos, né, que nós fomos, que nós vivemos, né, enquanto coletores e caçadores por mais de 6 milhões de anos, indubitavelmente o medo é uma herança genética que nos acompanha e ele vai se realçar, sobretudo em momentos de aflição. Então, desde o primeiro momento em que a Covid-19 foi descoberta, em 2019, na cidade de Wuhan, na China, né, e posteriormente ganhou o mundo, desde o início, o medo surgiu de diversas formas. A primeira, na forma de incerteza sobre o contágio, né? Qual é a forma de contágio? E pensando que as pessoas elas podem ser todas assintomáticas, qualquer um pode ser um potencial zumbi portador de um vírus mortal, né, de uma pandemia mortal, e indubitavelmente isso levou a uma epidemia de medo. Mas não é um medo simples de explicar. A gente pode dizer que esse medo, por exemplo, ele se reverberou e se reverbera fortemente no âmbito econômico. Se nós imaginarmos o Brasil, por exemplo, o que nós estamos enfrentando hoje? Uma fuga de dólares. As pessoas que têm dinheiro investido no Brasil, como, por exemplo, investimentos em títulos da dívida pública, estão tirando desesperadamente o dinheiro daqui, porque eles estão vendo, né, o que está acontecendo, né, uma pandemia fora de controle, um sistema político que pode entrar em colapso a qualquer hora. Nesse sistema, o dinheiro é uma coisa extremamente insegura, né? Pode surgir um presidente, algum político ditador maluco e começar a saquear as contas das pessoas, e por isso o dinheiro ele está saindo do Brasil, né? A epidemia de medo chegou nesse sentido, né? Além disso, uma própria epidemia relacionada ao contágio. Por exemplo, no início da pandemia de Covid-19 na Europa, se aumentou muito a desconfiança em relação a chineses e orientais, que passaram a apanhar, a ser hostilizados. Hoje, inclusive, os que são hostilizados na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na Oceania, são justamente os brasileiros. Olha que interessante. Primeiro, né, as porteiras já se fecharam, né, mais de 40 países não recebem brasileiros de forma alguma. E segundo, os que recebem estão hostilizando. Então aqui nós temos um medo generalizado em relação a buscar preservar a própria vida, a vida de seus familiares. Além disso, um medo em relação à própria renda, né? Como eu disse, o dinheiro vazando do Brasil, pessoas perdendo o emprego, pessoas tendo a sua jornada de trabalho diminuída, uma incerteza em relação ao amanhã que se plasma de diversas formas. E se nós considerarmos as medidas contingenciais adotadas pela maior parte dos países, como, por exemplo, medidas de distanciamento e isolamento social, que agravam a saúde mental, né, e, consequentemente, vão hipertrofiar o medo. Esse é o primeiro cenário que nós estamos enfrentando. O segundo cenário, segundo Sandra Maria Pfister, seria uma síndrome, uma epidemia de explicação e desorientação coletiva. Perceba que nós precisamos, nesse momento, de informação para tomada de decisão. Essa informação ela está correndo, mas a informação boa está surgindo ao mesmo passo da informação ruim. Se nós imaginarmos o que nós sabíamos no início da pandemia, o que nós sabemos hoje, mudou drasticamente, né? Por exemplo, eu me lembro que no início da pandemia, um foco muito grande que se dava era em relação as superfícies, né, dos produtos do mercado, tal. Aqui em casa mesmo tinha um ritual para higienizar as coisas, tal. Hoje a gente sabe que isso na verdade é trivial, né, que a contaminação pelo ar, na verdade, ela é muito mais efetiva, ela é de fato, né, o canal veiculado, né? E nesse sentido, proliferou-se informações de todo tipo. No início da pandemia, por exemplo, a ordem aqui no Brasil era: só use máscara se você for sintomático, pois se todos forem usar, vai faltar para os profissionais de saúde. Além disso, só busque o serviço de saúde caso esteja de fato doente. Hoje não são mais essas as recomendações. Hoje a recomendação é: use mais de uma máscara, né? Essa é a recomendação, inclusive, da Organização Mundial
de saúde, né? O Mark Ryan, ele sempre bate fortemente nisso, né? E em países onde o contágio está totalmente descontrolado, aí você usar todas as medidas possíveis. Face shield, luva, roupa de astronauta, e nem assim acaba não adiantando muito, né? O grande problema é que, da mesma forma que a tecnologia da informação ela disseminou a possibilidade de boas informações chegarem na casa das pessoas, possibilitou também que más informações chegassem nas casas das pessoas, né? Então, hoje, e é um tema que eu estudo fortemente no meu pós-doutorado, as fake news, pelo menos no Brasil, se nós considerarmos as principais redes de disseminação, né, Instagram, Facebook e WhatsApp, elas se misturam quase que de maneira indissolúvel com as notícias reais, né? O que levou o Tedros Adhanom e o Mark Ryan da OMS em falar em uma espécie de uma infodemia. O que seria uma infodemia? Um excesso de informação, mas um excesso de informação ruim, que prejudica a tomada de decisão. Então, aqui, né, dentre os materiais que eu estudo, aliás, gente, eu não sei vocês, eu acho que todo mundo deve ter isso em casa. Uma tia Maria. Eu tenho uma tia minha, chama tia Maria, e para mim saber se a notícia é falsa, é só eu ver se foi ela que compartilhou. Se foi ela. Gente, é as coisas mais bárbaras do mundo. Sei lá, a vacina da Covid-19 tem chip líquido para manipular cérebros humanos. Chip líquido, gente, chip líquido. Vocês conseguem imaginar um chip líquido feito para manipular a cabeça de quem já é tonto? Pelo amor de Deus, né, gente? Quem vai gastar dinheiro, tecnologia e tempo, né, com uma loucura dessa, né? Aliás, essa aqui eu mereço até mostrar, né? As fontes de fake news não são só os porões obscuros, né? Pessoas com grande gabarito, né? E que exercem influência na sociedade também criam e disseminam notícias falsas, como, por exemplo, o senador Ivo Cassol, que agora ele está propagandeando, ele está defendendo o uso da solda elétrica, vamos digitar aqui, como um mecanismo de combate à Covid-19. Enfim, eu não vou passar o vídeo dessa bobagem aqui para vocês, deixo depois, mas basicamente ele falou que a luz que sai da solda elétrica tem o poder de curar a Covid-19. Então, aqui, né, tem uma pessoa ali com Covid, ele está fazendo a solda, a pessoa fica girando em volta e depois ela está curada, né? Perceba aqui, gente, não estou falando de qualquer um. Tudo bem, é um tonto, né? Mas eu estou falando aqui de um ex-governador, um senador, né? Uma pessoa que influencia muito a sociedade, né? Vim falar que Covid-19 não é perigoso, que você pode curar ela com solda elétrica, né? Da mesma forma que eu já ouvi essa questão de solda elétrica, já ouvi falar que cura com sol, que você cura Covid com esporte, que você cura Covid com bicarbonato, que você cura Covid com remédio de malária, que você cura Covid com remédio de piolho, enfim, um excesso de informações. Daí qual que é o problema? As pessoas, elas seguem essas informações, né? No Brasil, corroboradamente, pessoas, por exemplo, adquiriram graves doenças gástricas, lesões no intestino, por tomar, por exemplo, ivermectina, que é um vermífugo, achando que isso iria, de alguma forma, diminuir a probabilidade do indivíduo pegar Covid. Outras pessoas, né, acabaram sendo hospitalizadas e tiveram seu quadro agravado, né, em razão do uso de um medicamento chamado hidroxicloroquina, que é um remédio aqui para malária, que não tem relação alguma com Covid. Então, a gente vive em um período onde as notícias falsas e verdadeiras, elas estão diluídas, e isso atrapalha a tomada de decisão, e, por fim, a gente vive uma epidemia de respostas sociais. Infelizmente, né, a Covid-19 é um vírus extremamente brutal, que espalha com uma grande velocidade e que colapsa, né, não só a vida das pessoas, mas os sistemas de saúde de forma geral. Então, todos os governos do mundo, em maior ou menor medida, adotaram saídas como isolamento social, distanciamento social, imposição obrigatória de máscara, álcool em gel,
testagem em massa da população, sistemas de vigilância, como, por exemplo, câmeras em rua, que vão medir a temperatura, check-in de celular, rastreio epidemiológico, vacinação em massa, etc., etc. E muitas dessas medidas acabaram, por sua vez, por ter impactos deletérios em segmentos como, por exemplo, a educação, né? Em maio do ano passado, só para a gente ter uma ideia, quase 1,5 bilhão de crianças estavam fora da escola, e o Brasil esse ano bateu recorde de evasão escolar, de desistência escolar, né? Além disso, a quantidade de empregos de carteira assinada diminuiu, e aumentou a informalidade. A gente pode dizer que esse cenário ele fez hipertrofiar a uberização e também a McDonaldização também. Muitos empregos, né, mesmo de carteira assinada, eles passaram a ser mais exploradores do que eles são de fato. Bom, deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem. Água com limão, gargarejo de sal com limão. A gente está voltando ao tempo das cavernas. Segundo esse governador, tudo é claro, tem vitamina, tem que, exato, é a soda. Põe o vídeo do. Será que põe o vídeo, gente? Mas para pôr o vídeo tem que, eu acho que eu tenho que compartilhar não só a tela, né? Tem que. Vamos ver um videozinho aqui, né? Não custa nada. Cadê? Aqui, ó. Engraçado é o nome da matéria, né? Sem respaldo científico, Ivo Cassol defende solda elétrica. Vamos ver aqui. Aqui falavam que tinha vídeo e não tinha. Deixa essa bobagem de vídeo de Ivo Cassol para outro dia. Tá, acho que eu não vou resistir. Vamos lá. Pega no YouTube, professor. Já acabei de entrar. Vamos ver se vale a pena. É que o computador, a internet hoje está rápida que nem minha vida. Aí vem uma propaganda de cafuné para mim. Não gostei desse anúncio, não. Vamos abrir a tela. Não tá funcionando o áudio. Tá bom, né? Viram lá, gente, quanto a solda elétrica cura através da defumação. Enfim, né, gente? Aí a gente não precisa nem falar, né? No dia seguinte que essa bobagem apareceu, aí eu vi um dermatologista falando na televisão, gente, a solda elétrica ela não faz bem para a pele, né? O indivíduo ele pode sofrer queimaduras e não a prova, né, que cura a Covid-19. Pois é, a gente vive nesse tempo, né? Tempo da magia, da. Bom, então nessa sequência, o Alexandre White, que é sociólogo e historiador da Johns Hopkins University, ele alerta em primeiro momento que as pandemias anteriores elas agravaram os estigmas sociais. Lembra lá da disciplina, lá de quando a gente falou do Norbert Elias e do John Scottson, da cidadezinha de Winston Parva, do estigma em relação ao pessoal da Zona 3, etc, etc, etc.
algo muito parecido, né? Então, ele cita, por exemplo, o começo do século XX, a epidemia de peste bubônica na Europa. Então, as pessoas que viviam em comunidades mais pobres, né, os ditos cockneys, né, ingleses, passaram a ser mais discriminadas, passaram a sofrer estigmas. Na década de 80, as pessoas com HIV e AIDS passaram a sofrer um grave estigma social, e hoje, né, segundo o Alexandre White, não é diferente. Aliás, eu pergunto, quem sabe, gente, quem é o povo mais discriminado agora no mundo em razão da Covid-19? Os brasileiros, né? Os brasileiros estão sendo hostilizados em todo lugar. Aliás, minha esposa, ela tem uma colega nos Estados Unidos que é carteira, e foi gravemente hostilizada. Eu tenho relatos de outros amigos meus sendo hostilizados em várias partes da Europa, inclusive na Oceania, na Austrália. Ou seja, a Covid-19, assim como pandemias anteriores, elevou o estigma social em relação a alguns grupos específicos, né? Não obstante, a pandemia ela não atacou apenas a saúde da pessoa, mas ela aumentou a desigualdade social. Se a gente imaginar todos aqueles capitais lá do Pierre Bourdieu, institucionalizado, capital social, capital econômico, né? Claro que o Alexandre White está olhando para o Brasil, mas se a gente transpor para a nossa realidade, a epidemia de Covid-19 ele tornou todos esses capitais mais difíceis, né? Primeiramente, uma série de empregos, né, relacionados à prestação de serviço, a entretenimento, perderam, né, as empresas fecharam, né, não tem mais emprego de carteira assinada, isso aumentou a uberização, né, a fragilização do trabalho, né, muitas pessoas buscando trabalho autônomo, mas com menos dinheiro em curso, sem, né, auxílios emergenciais, né, que de fato deem subsídio para as pessoas comprarem, né, para ter demanda agregada, você tem uma fragilização, né, dos setores que já estavam fragilizados na sociedade. Isso aumentou gravemente a desigualdade. Eu chamo a atenção aqui para a questão do ensino, por exemplo. Né? No Brasil inteiro, o ensino ele foi obrigado a ir para o modelo remoto, né? Agora imagino, né? Jovens de periferia que moram, por exemplo, naquelas casas de palafita, casa em cima de um rio, de um esgoto. E como que você vai pedir para esse cara entrar na live, para ele acompanhar o fórum, o chat? E, infelizmente, né, a realidade bateu. Esse ano, né, foi um recorde de evasão escolar, muitas crianças e adolescentes deixando a escola para, aumentar a renda da família, que caiu, trabalhar. 2, porque não conseguia acompanhar a escola, estava sem internet. E 3, um desinteresse, né, um desalento, o que vai, consequentemente, impactar no futuro. Esses caras vão ter acesso a empregos menores, inclusive na distribuição geracional de renda. Né? As gerações seguintes também vão ser afetadas por esse efeito. Né? Além disso, essa desigualdade, né? De novo, o Alexandre White está mirando Estados Unidos, a gente tenta transpor essa realidade para o nosso país. Ele vai dizer que essa desigualdade desencadeada pela pandemia, ela não é apenas econômica, mas ela é também racial. Né? Nos Estados Unidos, em específico, o que vai se aferir? Primeiro, os negros são e os latinos, né, as minorias étnicas, são as que estão expostas aos trabalhos mais insalubres, ou seja, aos que correm mais risco de contrair Covid-19. E segundo, lá, né, mesmo o sistema público de saúde é pago, ou seja, os mais pobres, eles acabam tendo menos acesso. No Brasil, essa lógica é igualmente relevante, né? Os negros, eles vão ter empregos, né, sobretudo de colarinho azul, que os deixa mais expostos à Covid-19 e vão ter também acesso mais escasso à saúde. Né? Não à toa, temos esse dado aqui. A quantidade de brasileiros negros hospitalizados por SRAG, né, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave, causada pelo novo coronavírus, aumentou 5,5 vezes, né, em comparação com os brancos, né? Ou seja, os negros eles estão muito mais expostos, né? Contudo, Alexandre White ele é otimista. O que ele diz? Ele diz que, por um lado,
as epidemias, elas são crises, e, por sua vez, durante as crises, são feitos questionamentos. Aliás, as autoridades políticas, né, o poder vigente é questionado. E eu acho que não à toa, no Brasil, por exemplo, está acontecendo uma CPI, né, justamente para questionar o comportamento do governo, se ele foi adequado, se ele não foi adequado. Então, nesse caso, coisas, né, como a disparidade no acesso à saúde pública e também a desigualdade socioeconômica estão ganhando mais visibilidade e estão sendo mais criticados. E isso pode levar, consequentemente, quando a sairmos da pandemia, termos sistemas melhores, menos desiguais socioeconomicamente, né, mais abertos ao sistema de à saúde pública universal. Se nós imaginarmos a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, no início da Segunda Guerra Mundial, as mulheres não dispunham de praticamente nenhum direito no mundo, né? No final da Segunda Guerra Mundial, as mulheres já votavam, já trabalhavam, já saíam candidatas, né? A tecnologia, por exemplo, evolui fortemente, né, puxada pela pandemia. Aliás, como eu passei para vocês aqui, a The Economist, né, fez ano passado um estudo mostrando 20 tendências, né, que hipertrofiaram em ritmo de velocidade em razão da pandemia de Covid-19, né? Então, a pandemia, ela é terrível, ela ceifou muitas vidas, ela vai ceifar mais vidas, ela vai promover desigualdade, ela vai reduzir, né, os indicadores, né, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil e em outros países, mas ela pode ser uma janela de solução também. Ela acelera processos políticos, sociais, econômicos, culturais, tecnológicos que já estavam em curso, e elas colocam em xeque a ordem atual vigente, né? Ou seja, existe crítica, né, em relação ao sistema atual vigente, e dessa crítica pode surgir alguma luz, ou ao contrário, né? A gente pode cair, né, num redemoinho sem fim. Gente, então 2 pontos aqui, ó. Primeiro, aqui tem a nossa questão de frequência, é aquela história de sempre, não tem certo e errado, tal, e vocês respondem depois, nem vou ler, e agora nós temos o nosso trabalho, aqui, a questão de frequência, na verdade, nem tem questão de frequência hoje, é só o trabalho bimestral mesmo, e aqui vai ser contabilizada a frequência. Então, mais alguns pontos de novo. Primeiro, são apenas 3 questões, essas questões valem 50 pontos, que equivale a metade da média do bimestre, a outra metade vai se contabilizar a partir da participação aqui, né, nas questões de frequência, e o critério a ser utilizado na avaliação é 1, poder de síntese, escrever o mínimo possível. 2, criatividade. E 3, saber responder a questão elencando os diferentes conteúdos que a gente viu até então. Tá legal? Vamos lá, vamos para as nossas 3 perguntinhas. E elas ficam abertas uma semana no sistema, ou seja, boiada. Vamos lá, Ulrich Beck. Ulrich Beck destaca que a sociedade de riscos é marcada por, 1, redução das distâncias. Isso a gente já conversou fortemente. Nas tecnologias reduziram a distância, né? Seja o avião, seja a internet, o que trouxe, inclusive, alguns riscos para o quintal da nossa casa, né? Muitos riscos, inclusive, invisíveis, né? Vamos dar exemplo de riscos invisíveis? Covid-19, terrorismo. Afinal, o terrorista, ele não fica, né, com uma roupa escrito terrorista, não, ele está diluído dentro da sociedade. Riscos cibernéticos, riscos relacionados à qualidade do meio ambiente, enfim, todos os riscos invisíveis, né? Além disso, riscos que se voltam contra seus próprios criadores, como é o caso, de novo, da Covid-19, que deriva das interações humanas, como é o caso do aquecimento global, que deriva das atividades produtivas humanas, como a questão do lixo tóxico, né, que deriva das atividades humanas, e aqui nós falamos de riscos que vão recair em relação à saúde, à propriedade, à legitimidade dos regimes, né, políticos, e também a capacidade de lucrar. Bom, aí vem a pergunta. Responda com suas palavras.
Em sua opinião, a Covid-19 impulsionou mais a uberização ou a McDonaldização? Explique. Explico também para vocês. Então, a Covid-19, ao meu ver, influenciou ambos os fenômenos. McDonaldização, por exemplo, você teve muitos sistemas diferentes pelo mundo substituído por máquinas para evitar a interação entre pessoas. Por exemplo, robôs cuidadores de idosos. Isso é uma McDonaldização. Né? Agora, um outro exemplo é a uberização, o conceito de uberização levado a outros segmentos, como, por exemplo, as teleconsultas. Elas pulverizaram, né? Ou seja, ambos sistemas elevaram, né, a sua participação na sociedade em razão da Covid-19. Respondo para você, qual deles mais ganhou corpo e por quê? Ok? Vamos lá, mais uma aqui. Sandra Maria Feister diz que a pandemia de Covid trouxe uma epidemia de medo. Como os vemos nas notícias a seguir, a pandemia agravou em larga medida o preconceito contra brasileiros no mundo e contra imigrantes de forma geral. Alexandre White, no mesmo sentido, destaca que a pandemia acentuou a desigualdade, inclusive racial. Dentro da leitura de Norbert Elias, poderíamos aqui falar em estigma. Olha alguns exemplos de notícias. Escola em Portugal é pichada com frases racistas contra brasileiros. Brasileiros escutam Good Morning Coronavirus em atos xenófobos no exterior. Xenofobia contra imigrantes durante a pandemia é contraproducente. Pandemia pode levar a restrições duradouras contra imigrações. Ou seja, o preconceito, né, está bombando, né, em razão da pandemia. Responda agora com as suas palavras, ou seja, com as suas palavras, quero saber o que você pensa, ok? De forma sintética, duas coisas em um único parágrafo, né? Primeiro, o que é um estigma? E segundo, é possível reverter um estigma? Então, até eu explico aqui. Um estigma é uma categoria de valor deletéria, que recai não em relação ao indivíduo, mas como um grupo de indivíduos, e que nessa condição vai afetar as chances do indivíduo adquirir capital social, capital econômico, de alguma forma, né, progredir na carreira, na profissão, de maneira geral. Enfim, então a pergunta que eu trago aqui é possível reverter o estigma? E sim, de que forma? Será que através da educação? Será que através da cultura? Será que através da redistribuição de renda? Fica aberta até quinta-feira. Voltei, gente, voltei. Eu pensei que tinha acontecido um acidente aqui, mas não aconteceu, não. Vamos lá, vamos voltar aqui. Até perdi a questão aqui, vamos lá. Aqui, ó, de forma sintética. Ok. E última questão. Sandra Maria Feister, de novo, fala em uma epidemia de ações, onde os governos passaram a adotar medidas diversas, como, por exemplo, a adoção de protocolos sanitários e medidas de distanciamento e isolamento social, que, por sua vez, impactaram a economia no Brasil e no mundo, afetando, sobretudo, os estratos mais fragilizados da sociedade, né? Dentro da lógica do Niklas Luhmann, entendemos que os sistemas políticos, jurídicos e econômicos, eles estão conectados entre si. Ou seja, aqui no Brasil a gente viu isso também. Governadores, prefeitos
e governo federal tomando aqui medidas, né, de combate à Covid-19, o judiciário interferindo e a economia, né, os sistemas econômicos padecendo, né, em razão disso. O Globo, 3 semanas atrás, em meio à grave crise econômica, a Argentina decreta toque de recolher para evitar nova quarentena. Pergunto, será que isso vai agravar o quadro econômico? 6 dias atrás, Internacional do Estadão, novo surto de Covid piora a crise na Venezuela. Entenda. O Globo, 5 horas atrás, estrangeiros retiram 2,1 bilhão de dólares do país só em março, com o agravamento da pandemia. E aqui a pergunta, o que acontece, gente? Acontece que o dólar fica caro, o nosso poder aquisitivo cai, o poder aquisitivo caindo, a nossa vida piora, a nossa vida piorando, enfim, não dá para ficar pior que isso, né? Jornal do Record, 2 semanas atrás, o drama da evasão escolar. O Unicef diz que o mês de novembro, os fechamentos das escolas, outra aqui, ó, professores de escola de elite de São Paulo entram em greve. Enfim, uma série aqui de coisas negativas acontecendo. Nesse caso, descreva com suas palavras de forma sintética como a pandemia afetou, em sua opinião, a distribuição e o acesso dos brasileiros ao capital econômico e ao capital cultural institucionalizado. Se a gente parar para prestar, se a gente parar e prestar atenção, esses dois capitais se tornaram mais difíceis. Primeiro, o capital econômico. A galera perdeu emprego, e quem tem emprego, muitos tiveram a diminuição da carga horária. E quem é autônomo, né, continuou trabalhando autônomo, sem praticamente nenhum auxílio e com menor demanda agregada. Ou seja, se tornou muito mais difícil conseguir dinheiro. E o capital cultural institucionalizado? Aqui eu chamo a atenção principalmente para a escola. É o capital da escola, o ensino lá da escola. Esse se tornou difícil para metade dos brasileiros e aumentou em massa a evasão escolar. Ou seja, se já era difícil ter capital econômico, capital cultural institucionalizado no Brasil, na minha opinião, agora vai se tornar muito mais. Deixa eu fechar aqui. Gente, peço perdão ter saído aqui, só tomei um susto aqui, ouvi um barulho, pensei que tinha caído alguma coisa aqui em casa. Deixa eu ver aqui o Vitor, cura através da defumação, e o Vitor, nós, os homens da caverna. Pior, às vezes eu me sinto assim mesmo, Vitor, um homem da caverna, sabe? Um ser primitivo, mítico, que pode sair uivando, batendo nas coisas. Gente, eu pergunto, ficou alguma dúvida? Querem que eu ajude aqui com o trabalhinho? Ficou alguma incógnita? Enfim, esse momento é de vocês, gente. O que vocês acham de tudo isso? Por enquanto não, professor. Quando chegar lá domingo, lá de tarde, lá na hora que nós for fazer a atividade lá, nós ligamos pro professor se tiver alguma dúvida. Domingo deixa dar umas 10 horas da noite. É por aí. Que o bicho já está já esticado, já igual um jacaré, já, né? Depois de ter comido um boi inteiro no almoço, Bruno, aí você me liga para a gente tirar aqui as dicas, as dúvidas. Vamos lá, Felipe. Só a última questão que não entendi muito bem. Essa última que eu falei agora, né? Eu volto nela aqui. Sobre isso, vamos lá. Então, beleza. Seguinte, Felipe. O que a colega aqui fala, a socióloga, é o seguinte, que os governos adotaram um montão de medidas, como isolamento, distanciamento social, e que isso, por sua vez, teve impacto não só na esfera, apesar de ser uma decisão jurídica e política, foi algo que teve também, que se reverberou na esfera econômica, porque esses três sistemas eles estão conectados entre si. Se a gente pensar no Brasil, na prática, o que aconteceu? As pessoas ficaram com menos dinheiro, ficou mais difícil você conseguir dinheiro,
E não obstante, se a gente pensar no capital cultural institucionalizado, também se tornou mais difícil. Capital cultural institucionalizado é os diplomas, é as honrarias. Aqui a gente pode considerar, no Brasil, como a gente é muito ainda deficitário, como a escolarização. A escolarização, entende? Minha pergunta é, na verdade, já afirmando, já aconteceu. E, na sua opinião, por quê? Entende? Então, aqui a questão é, descreva com as suas palavras, de forma sintética, ou seja, pequena, a forma como a pandemia afetou a distribuição do capital econômico e do capital cultural institucionalizado. Aí você escreve com as suas palavras, mas eu já digo aqui um tom. Se a gente pensar, né, no nível de dificuldade, né, se a vida no Brasil fosse um jogo de videogame e o capital econômico e o capital institucionalizado fosse o final da fase, a gente pode dizer que a gente saiu do nível beginner para o nível hard. Ou seja, era beginner, conseguir esses dois. Nunca foi também beginner, né? Vamos colocar um middle aqui, mas se tornou hard, entende? É como se a gente jogasse aqui o nível hard do Counter-Strike agora. Pergunto, Felipe, consegui responder sua pergunta? Que é o Edgar Lima, achei interessante as perguntas, estimula bastante a pensar sobre a pandemia. Esse é o ponto, Edgar. Na verdade, eu adoto um perfil um pouco diferente dos outros professores de ética, de filosofia. Eu acho que todo conteúdo que a gente desenvolve, teórico, a gente tem que usar como arma para compreender e pensar a realidade. Se a gente não conseguir fazer isso, esses conteúdos, ao meu ver, não servem para nada. Richard, vou dar mais uma olhada na última aula para lembrar melhor e entender melhor. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Várias dessas questões, né, que eu trouxe aqui hoje, elas foram reverberadas de outras formas, né, nas coisas anteriores. Por exemplo, a questão do estigma, que a gente falou lá naquela cidadezinha de Winston Park, etc., aqui falou fortemente, né, que ele está sendo agravado pela a competição de capitais, Bourdieu fala, etc., etc. Aqui também mostrou, né, aquele negócio que o Ulrich Beck fala de sociedade do risco, que é risco maior do que a gente está vivendo. Enfim, todos esses pontos que a gente trabalhou no bimestre, dá para trabalhar agora, tudo. O Felipe entendeu, demorou. Vitor, eu já nem tenho dinheiro, eu estou chorando. Richard, vou dar mais uma olhada. É isso aí, gente. Vocês querem que eu volte aqui alguma questão? Tá tranquilo? Querem fazer aqui que nem o Bruno, aqui esperar dar 10 horas da noite no domingo para me ligar? Enfim. Bom, acho que tá tudo tranquilo, né? Deixa eu cortar essa gravação aqui, que já deu já há muito tempo já, né? Aí eu fico com preguiça de ver depois.